Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e hoje nós vamos dar início à nossa aula sobre memória e aprendizagem. Como o cérebro codifica, armazena, consolida, evoca e atualiza informações. Então eu lembro para vocês que a memória é uma das funções mais críticas deliberadas pelo cérebro humano, uma vez que sustenta o nosso comportamento. Vale lembrar que essa memória ela faz parte daquilo que nós chamamos de cognição, conteúdo da consciência ou funções corticais superiores. São conceitos que vocês podem encontrar nos livros de neurociências, neurologia, psiquiatria e até mesmo de semiologia neurológica. Mas essa memória que está inserida no conjunto que a gente chama de conteúdo da consciência é sustentada por um bom nível de consciência e é atravessada pela afetividade. É por isso que alguns livros colocam que a cognição é tudo aquilo que o cérebro faz, quando, na verdade, tudo que o cérebro faz nós chamamos de vida psíquica. E essa vida psíquica é sustentada por 3 pilares, a saber, o conteúdo da consciência, que nós chamamos cognição, que é apenas um recorte de tudo aquilo que o nosso cérebro de fato faz, e que é sustentada pelo nível de consciência, que é dependente de um sono de qualidade, quantidade e rotina, com baixa variabilidade, e que é atravessada pela afetividade. E essa afetividade abrange motivação, emoções, sentimentos, afeto, humor, paixão. Então veja que memorizar e aprender determinadas informações não pressupõe somente uma atividade isolada da cognição, mas uma atividade da cognição sustentada pelo nível de consciência e pela afetividade. Então, lembrem que não tem como estudar memória e aprendizagem sem compreender esses pilares que sustentam a cognição. Por outro lado, gostaria de lembrar para vocês que estudar sobre memória e aprendizagem não é somente estudar sobre aquilo que nós retemos de informações. É também, sobretudo, lembrar que uma função essencial da memória é projetar o futuro, fazer planos, e a outra é o próprio esquecimento. Então, um evento amplamente negligenciado da memória é a nossa capacidade ativa voluntária de esquecer. E os artigos colocam para a gente, como um publicado recentemente no grupo Nature, que esquecer é muito mais importante do que reter e lembrar. Justamente porque o esquecimento permite que a gente esqueça eventos que nos fizeram de algum modo sofrer e traumas recentes, traumas crônicos, angústias, fazendo com que a gente possa evoluir, progredir, atualizar memórias e sofrer menos com memórias que de fato de alguma maneira nos fazem padecer, nos fazem ficar reflexivos e até mesmo retroceder. Então são eventos importantes relacionados à memória. E quando nós falamos sobre memória e aprendizagem, vale lembrar que memorizar é a capacidade de fato de armazenar informações e evocar quando necessário, quer seja de maneira implícita, quer seja de maneira explícita. E essa evocação é totalmente dependente da memória explícita. Por outro lado, nós temos também a aprendizagem que está diretamente relacionada à nossa mudança de comportamento frente à retenção de uma determinada informação. Então, aprender requer mudar comportamento. E a aprendizagem é totalmente dependente da nossa capacidade de memorizar. A memória, ela pode ser expressa de maneira declarativa, explícita, que está atrelada ao processamento consciente, mas ela também pode ser deliberada de maneira implícita, que nós chamamos de memória não declarativa e que está relacionada ao processamento inconsciente. Então, diferente de outras funções que são bem localizadas no cérebro, a memória está amplamente representada em estruturas corticais e subcorticais, dependendo do tipo de memória. Então, não existe uma estrutura restrita à memória. Quando se fala que o hipocampo é uma estrutura relacionada à memória, na verdade, é uma das muitas estruturas que estão relacionadas ao processamento da memória, como
a codificação, que é realizada por determinadas estruturas, o armazenamento, dependendo do tipo de memória, é realizado por estruturas diferentes, a consolidação, que é dependente da interação entre estruturas na formação hipocampal e no córtex cerebral, e a evocação, que é dependente também de estruturas, sobretudo situadas no nosso lobo frontal. Então veja que não existe uma estrutura específica relacionada à memória. Claro, há regiões que são muito mais relacionadas a determinados tipos de memória, mas todo o encéfalo participa desse processo de guardar e evocar informações, atualizar, mudar comportamento, que é o que nós chamamos de aprendizagem. Então, quando chegamos aos livros de neurociências, de neurologia, de psiquiatria, de semiologia neurológica, eu lembro para vocês que esses 3 pilares que constituem a nossa vida psíquica, nível de consciência, conteúdo da consciência e a afetividade, interagem entre si para que nós possamos guardar informação com mais qualidade, conseguir evocar essas informações e a todo tempo um evento que não é colocado atualmente nos livros de neurociência é a nossa capacidade de atualizar informações, que é tão importante e imprescindível ao processo psicoterapêutico. Então vocês, quando se propõem a assistir uma aula sobre neurociência da memória e da aprendizagem, vocês estão atualizando as informações de vocês sobre esse determinado tema. Então, esse é um evento comum, é um evento recorrente e é um evento extremamente importante realizado pelo nosso cérebro. E observe que os livros de neurociência colocam o seguinte para a gente, que a aprendizagem e memória são processos críticos, pelos quais os humanos coletam informações. Lembre que essa coleta é dependente de um dos processos da memória, que é aquilo que nós chamamos de codificação. Então, coletamos essas informações do mundo que nos cerca e incorporamos as informações que nós temos previamente. Essa incorporação, a comparação, a atualização, que pode ser boa ou ruim, faz parte e é o último evento relacionado à memória. Nós chamamos também de recodificação. Então, codificamos, mais uma vez, armazenamos, consolidamos e evocamos informações. Mas a todo tempo nós estamos também atualizando, recodificando, trazendo novas informações e atualizando aquela que nós temos previamente. E isso gera referenciais para o comportamento. E é por isso que todo comportamento deliberado por um indivíduo parte de referenciais que esse indivíduo possui para que ele possa gerar aquele determinado comportamento. E eu costumo dizer nas minhas aulas de memória que por isso que ninguém é por acaso. Nenhum comportamento é deliberado ao acaso. Ninguém faz nada por acaso. Tudo que o indivíduo realizou, todo comportamento que o indivíduo deliberou, ele teve referencial, ele teve contato prévio com aquele determinado comportamento, guardou nessa instância da memória e quando precisou deliberar comportamento, ele tinha essa referência. Isso é extremamente importante, principalmente quando nós falamos de crianças e adolescentes que estão gerando referenciais. Esses referenciais são buscados, sobretudo, em casa, aquilo que nós chamamos de referenciais sociais. E quando a criança e adolescente não tem bons referenciais ou até mesmo não tem referenciais, qualquer referencial servirá. Então fala-se que o cérebro adolescente toma decisões inconsequentes em virtude da baixa maturação de estruturas pré-frontais, só que essa resposta somente não completa a equação. Nós sabemos que o adolescente toma decisões inconsequentes por conta de referenciais inadequados, referenciais ruins. Então, o nosso cérebro trabalha com referenciais, quer seja referencial afetivo, quer seja referencial de memória, e é por essa razão que a gente não pode cobrar determinados comportamentos de outros indivíduos se não teve o referencial que a gente cobra para ele ou para ela. Então, compreender essa dinâmica, entender que o que sustenta as demais funções da cognição é principalmente a memória e é ela que integra quem nós somos. E ter esse equilíbrio da memória é fundamental, uma vez que na literatura nós observamos, sobretudo em 2 grandes livros, que o lembrar muito e o esquecer são eventos
catastróficos. Em 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, que foi um ganhador do Nobel, mostra eventos que aconteceram em um vilarejo em que uma pandemia de esquecimento invadiu aquele local e que as pessoas progressivamente perdiam o conceito de coisas cotidianas, dos seus nomes e de informações que eram necessárias à sua sobrevivência. E aí ele discorre nesse livro de maneira fantástica como perder a memória é um evento catastrófico e faz com que, por exemplo, a gente perca até o nosso próprio referencial dos nossos próprios comportamentos. Por outro lado, em um livro fantástico também chamado Funes, o Memorioso, acontece um evento contrário, em que o indivíduo lembra exatamente de tudo o que aconteceu na sua vida, que também é um evento catastrófico. Então observe que para que tenhamos uma memória de qualidade, é necessário que haja um bom equilíbrio entre os eventos de memorizar e esquecer. Então, dando continuidade, veja que a aprendizagem é esse processo de aquisição de informações, mas que pressupõe mudança de comportamento. Aprender pressupõe mudar comportamento. E a aprendizagem é dependente principalmente da memória. E para aprender, eu sempre reitero que a nossa capacidade de aprendizagem de uma criança, de um adolescente, de um adulto ou do idoso, depende não somente de ter referenciais, depende não somente de ter exemplos, mas depende também da afetividade. Então, eu lembro para vocês que aprender não pressupõe apenas ter bons exemplos. Não quer dizer que se a criança e o adolescente têm exemplos, que ele vai guardar aquela informação, que ele vai mudar comportamento. Pressupõe também a admiração, pressupõe também motivação, e um evento que é extremamente importante para a consolidação da memória é justamente a motivação, que é um componente da afetividade. E entenda a motivação não como a nossa capacidade de estar sempre alegre, motivado, como se coloca no senso comum, disposto. Motivação quer dizer que você tem a capacidade de ter significado naquilo que você está fazendo. Então, motivação quer dizer motivo, quer dizer significado para fazer algo. Então, aprender e memorizar é totalmente dependente desses eventos que estão relacionados à afetividade. E veja o que o Kandel coloca aqui no seu livro Princípio de Neurociências. Somos quem somos por causa do que aprendemos e do que lembramos. Então, é isso que eu digo para vocês quando nós falamos de comportamento humano. Esse comportamento é sustentado principalmente pela memória. E essa entrada da memória, existem muitas entradas para que a gente guarde informação, mas é principalmente sustentada por aquilo que nós visualizamos e por aquilo que nós ouvimos. Então, veja que alguns consideram a memória, como já mencionei para vocês, a mais crítica de todas as funções da cognição e que sustenta as demais, mas nós podemos discutir isso ainda à frente nesta aula. E como mencionei para vocês, a nossa vida psíquica é totalmente dependente de três eventos, de três pilares. A afetividade, como está inserida aqui para vocês, com emoções, sentimentos, humor, afeto, motivação e paixão. Veja que esses elementos funcionais da afetividade fazem com que a gente possa consolidar informações, armazenar, evocar e atualizar, quer seja de maneira positiva, quer seja de maneira negativa. O conteúdo da consciência é um outro elemento onde está inserida a memória, mas não tem só memória, tem atenção, funções executivas, visão, audição, linguagem, que são outras funções que interagem com a memória para que ela possa ser potencializada. E, por fim, o nível de consciência que nós oscilamos fisiologicamente entre a vigília e o sono, que também influencia na nossa capacidade de memorizar e aprender. Então, note que de todos os comportamentos que eu mencionei para vocês, a memória, bem como outras funções da cognição, depende de mecanismos que são básicos. Nós precisamos, para memorizar, de um estímulo que é proveniente do ambiente. Esse estímulo é guardado como referencial no nosso cérebro.
na instância da memória, quer seja uma memória implícita de processamento inconsciente, quer seja uma memória explícita de processamento consciente. E a partir disso, guardamos como referencial. Esse referencial gera respostas e essa resposta é devolvida para o ambiente. Então, sempre ocorrerá nesse sentido. Estímulo, guarda essa informação fica como referencial e quando o comportamento vai ser deliberado, eu busco nesse referencial para gerar um comportamento e responder um estímulo. É por isso que é colocado que a memória faz parte do nosso processo de adaptação a um determinado ambiente. E mais uma vez, eu lembro para vocês que adaptar pode ser positivo, mas também tem o seu lado negativo e existem dois lados da moeda. Então, esse processo de adaptação do nosso cérebro é constante e é totalmente dependente de um evento que é amplamente conhecido, que nós chamamos de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar ao ambiente em que ele está inserido, adaptando-se positivamente, mas também podendo se adaptar de maneira negativa. E toda vez que nós falamos do processamento da memória, eu lembro para vocês que os livros de neurociências, os artigos, colocam que existem 4 etapas relacionadas a esse processamento da memória. O primeiro é a codificação, é quando nos deparamos com uma determinada informação nova ou que nós já vimos com informações atualizadas. Após isso, essa informação será armazenada em determinadas áreas, dependendo de qual é o tipo de memória que a gente esteja falando, semântica, episódica, associativa, não associativa, procedural, prime. E a partir daí vem um novo evento, depois do armazenamento, que nós chamamos de consolidação. E o que é a consolidação? Nesse momento desta aula, que vocês estão aí do outro lado me ouvindo, vocês estão guardando essa informação na memória de curto prazo, totalmente dependente de estruturas no lobo temporal, na formação hipocampal, como o giro denteado, o hipocampo e estruturas anexas. Mas essa informação, quando repetida, e esse é um evento importante também para que a gente consiga consolidar informações, é a repetição, é a revisão espaçada, é essa revisão também que a gente faz de maneira ativa, sem recursos como livro, anotações ou até mesmo telas. Então, a consolidação é essa transformação da memória de curto prazo em memória de longo prazo. E esse é um evento totalmente dependente do sono. Então, o sono é fundamental para que a gente consiga consolidar informações, transformando de memória de curto prazo nas estruturas no lobo temporal medial para os córtices de associação, que é o sítio das memórias de longo prazo, sobretudo em áreas secundárias corticais e áreas terciárias corticais. Então, a memória é consolidada e guardada, sobretudo em áreas de associação cortical, quando nós falamos principalmente de memórias explícitas. Mas a memória implícita fica representada principalmente, a de longo prazo, em estruturas subcorticais, núcleos da base e cerebelo, principalmente quando diz respeito às memórias que estão relacionadas a eventos motores. Entretanto, eu gostaria de trazer uma informação recentemente publicada em vários artigos, que é o 5º evento relacionado ao processamento da memória. Tenho certeza que se vocês abrirem hoje os livros de neurociências que vocês têm em casa, esse 5º evento ainda não foi colocado nesses livros. Somente em artigos, que é o processo de atualização da memória. Então, como já mencionei para vocês no início dessa nossa conversa, a atualização da memória é um processo constante e que nós fazemos isso voluntariamente ou até mesmo de maneira inconsciente, guardando informações a partir de estímulos que nós temos do nosso ambiente físico e do nosso ambiente virtual. E a partir daí, essas informações que são lábeis, ou seja, lembrar sempre que a memória é um evento lábil. Isso quer dizer que a todo tempo essa memória pode ser modificada. E essa memória pode ser falsificada com informações positivas, trazendo conhecimento, trazendo informações verdadeiras, mas essa informação também pode ser atualizada de maneira negativa, dependendo da fonte que está emitindo
essa informação para você e o quão verdadeiro é essa determinada informação. Então, isso pode estar relacionado, por exemplo, a guardar informações que não são fidedignas. Inclusive, essa é a porta de abertura para aquilo que nós chamamos de memórias falsas. E a memória falsa, bem como guardar informações que não são verdadeiras, que acontece de maneira recorrente, é muito mais comum da instância da memória episódica. O que é a memória episódica? Se eu pedir para que vocês contem o que aconteceu na última semana na vida de vocês por várias vezes, vocês vão atualizando e chega um momento que você não sabe sobre eventos se realmente foram verdadeiros ou não, e essa atualização é um processo que também pode ser negativo. Então, atualizar com informações que não são reais. Então, como mencionei para vocês, aqui é um recorte de um artigo publicado no grupo Continuum Neurology pela Academia Americana de Neurologia, mostrando esses eventos, a definição de cada um que eu já defini para vocês e os correlatos anatômicos. Observe, né, que essa capacidade de guardar memórias como de longo prazo está relacionada aos córtices de associação e também ao córtex pré-frontal. A codificação e a consolidação, veja que depende de estruturas no sistema límbico, representado principalmente por estruturas no lobo temporal medial, e também o córtex de associação. Então, existem várias etapas da memória, já falado aqui para vocês, a definição de cada uma delas e os seus correlatos, para que vocês possam guardar essa informação. E esse é um artigo extremamente atual, publicado neste ano em que nós estamos, de 2023. Observa o que é que alguns artigos colocam quando nós falamos de cochilo e sono para a nossa capacidade de processar informações, guardar como memória e transformar isso em comportamento. Aqui é um recorte de 2 artigos publicados, um na Sleep, esse que está à direita, e esse que está à esquerda, publicado na Nature Neuroscience, que mostra o seguinte para a gente como conclusão. Acredita-se que a consolidação adicional ao longo de horas e dias envolva o sono. Foi demonstrado que um período de sono nas horas após a codificação de novas informações, imagina que você acabou de estudar e tirou um cochilo, evita o rápido esquecimento do material recém-adquirido. O sono de ondas lentas, ou seja, o sono profundo em particular, pode desempenhar um papel crítico no apoio na consolidação dos determinados sistemas. Então, o cochilo é um evento extremamente importante que, quando utilizado da maneira adequada, pode ser benéfico e um excelente jogador na consolidação de memória de curto prazo e memória de longo prazo. E toda vez que eu falo para os meus alunos, terminou de estudar, deu um intervalo entre momentos do teu estudo, não se envolva em atividade de foco, como assistir uma série, mover ali, visualizar um Instagram ou outra rede social, porque isso vai comprometer aquilo que foi recentemente aprendido. Então, o ideal é que 2 eventos que vocês podem lançar mão depois de um período de estudo, que é o cochilo, em torno de 20 a 30 minutos, nunca mais do que isso, senão esse cochilo vai ser pior para você. E também a rede de modo padrão ativa, fazendo a divagação mental. O que é a divagação mental? Geralmente nos pegando pensando coisas aleatórias. A cabeça voando, indo ao sabor do vento com pensamentos aleatórios. Então isso é divagação mental. E esse evento de divagação mental é fundamental para a consolidação de informações. Isso faz parte também da criatividade. Então, não esqueçam disso quando se fala de consolidação de informações. E observe, tá, que algumas evidências têm mostrado para a gente que o armazenamento da memória, como já disse para vocês, essa consolidação na memória de longo prazo, depende do córtex de associação. Ou seja, quando Luria hierarquizou o córtex cerebral, e até hoje isso é utilizado em áreas primárias, secundárias e terciárias, as áreas secundárias e terciárias são colocadas como áreas de associação. E são nessas áreas de associação que guardamos informações motoras, informações sensoriais na instância da memória, e que isso sustenta as demais funções realizadas pelo nosso córtex cerebral.
Por outro lado, além do córtex de associação, nós temos também o sistema límbico participando também dessa consolidação, trazendo saliência para determinadas informações, para que nós possamos selecionar aquilo que será guardado e aquilo que será esquecido. Então, esses eventos relacionados à afetividade também são importantes para a consolidação de informações. E chegamos num ponto crítico da nossa conversa, um ponto crítico da nossa aula, que é a classificação da memória. Então, classificamos a memória de duas formas diferentes, de acordo com o curso temporal do armazenamento, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre o que é memória de curto prazo e o que é memória de longo prazo, mas também de acordo com a natureza da informação armazenada. Então, de acordo com a natureza, nós colocamos memória implícita e memória explícita. A memória implícita também chamada de memória não declarativa. E a memória explícita chamada de memória declarativa, que diz respeito ao processamento consciente. Então, uma de processamento inconsciente, e guardamos informações de maneira inconsciente, e a outra, por sua vez, de processamento consciente, e guardamos informações também de maneira consciente. Então, a memória pode ser classificada de acordo com essas duas dimensões: curso temporal do armazenamento e natureza da informação armazenada. Nesse momento, vocês poderiam me perguntar: professor, eu li em determinado livro, e realmente tem isso, apesar de não ter boa sustentação científica, que existe uma memória de médio prazo. Mas essa memória de médio prazo, ela não é tão bem aceita assim e fica como parte da memória de curto prazo. Então, dando seguimento aqui para vocês, como já mencionei, curso temporal do armazenamento, memória de curto prazo, memória de longo prazo. As informações recém-codificadas, dependendo do valor que elas tiverem, do quanto de repetição vocês utilizarem, ela pode se transformar em memória de longo prazo, modificar o comportamento e ser tida como aprendizagem. Então, observe que essa memória de curto prazo, ela depende de alguns eventos para que ela seja transformada em memória de longo prazo. A afetividade faz parte e tem recursos que nós podemos utilizar para isso. Eu digo para os meus alunos, e aqui vocês, enquanto meus alunos, eu vou também trazer para vocês, que existem dois recursos comprovados por uma revisão sistemática, publicada em uma das revistas do grupo Nature, que é a Nature Psychology, que mostra o seguinte para a gente: quais são os dois principais recursos mais importantes que o indivíduo pode lançar mão para conseguir guardar mais informações acerca do que estudou? E nós temos dois recursos, que é a revisão espaçada, estudar algo hoje, estudar algo amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês. Ele não coloca, claro, quais são os dias específicos, e existem várias técnicas que estão pautadas e acabam colocando o dia. Mas o artigo fala, essa revisão sistemática, que o espaçamento maior que um dia já tem boa evidência científica em termos de retenção de informação. E o outro recurso que você pode lançar mão é a recuperação ativa. Quando você for fazer essa revisão, não pode fazer essa revisão com resumos, com livros, com informações que você vai observar tudo aquilo que você estudou. A recuperação ativa, ela é feita você tentando buscar e recordar aquilo que foi estudado sem nenhum recurso disponível para isso. Então você vai tentar lembrar tudo aquilo que estudou, e onde você falhar é o momento em que você vai entrar para revisar aquilo que foi falho. E claro, aquilo que você conseguiu consolidar ficará ali na tua memória, e aquilo que você não conseguiu memorizar é onde você vai fortalecer o teu estudo. Então, uma vez mais para vocês, dois recursos: espaçamento na revisão maior do que um dia e a recuperação ativa. Sobre a natureza da informação armazenada, como já apontei para vocês, nós temos memória implícita e nós temos memória explícita. A memória implícita não declarativa está relacionada principalmente a estruturas abaixo do córtex cerebral, portanto, um processamento inconsciente. Por outro lado, a memória explícita, chamada de memória declarativa, faz parte e é representada por substratos neurológicos e estruturas corticais.
principalmente, como já mencionei para vocês, no córtex de associação, em áreas secundárias e áreas terciárias corticais. E observa o que é que os artigos colocam aqui para a gente. Quando nós falamos de memória implícita, nós temos alguns tipos de memória implícita, que são 4 tipos que eu vou discorrer para vocês. Mas um deles é o priming de repetição. Observa o que esse artigo colocado aqui na Nature Communication coloca para a gente. Somos uma parte de tudo aquilo que encontramos no nosso caminho. O cérebro é moldado pelo seu ambiente, de modo que suas escolhas são influenciadas pelas suas interações. E seu comportamento é resultado dos encontros entre esse indivíduo e o ambiente em que ele esteve ou está inserido. Então, note que o ambiente, quer seja físico ou virtual, influencia na formação de memórias, sobretudo de memória implícita, e isso molda o seu comportamento independente da sua vontade, independente da sua consciência. Então, somos influenciados constantemente pelo ambiente em que nós estamos inseridos. Essa influência pode te permitir progresso enquanto pessoa e enquanto profissional, mas essa influência também pode gerar comportamentos de retrocesso, como pessoa e também como profissional. Então, o ambiente, sim, é fundamental na formação de memória e influencia justamente nessa nossa resposta, no nosso comportamento, na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas. É só observar as pessoas com as quais você se relaciona de maneira mais frequente, molda a forma como você se veste, como você age, a forma como você escolhe, a forma como você fala. Então, isso está relacionado a um evento da memória que é o priming de repetição, que está ligado a essa capacidade, essa habilidade de aprendizagem e se refere ao fato de que a exposição repetida a um determinado estímulo, como os livros de neurociência colocam, tornará o aprendizado mais fácil, mesmo que o indivíduo não esteja tentando aprender conscientemente aquela tarefa ou informação específica. Então, observa como isso molda o nosso comportamento, e isso faz com que leve a escolhas e tomadas de decisões sem que você perceba isso. Quando nós falamos de memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho, principalmente dependente de estruturas situadas no nosso córtex pré-frontal, é uma memória que nós chamamos de memória online. Essa memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho, ela se torna ativa até você realizar determinada tarefa e depois ela é inativa quando você termina aquela determinada tarefa. Um bom exemplo para isso é se nesse momento eu te falasse o meu número de telefone, o meu e-mail, você iria anotar e até o momento que você anotar ela estaria ativa e depois cessaria quando você fizesse essa anotação. Essa memória também é extremamente importante para você prospectar. Quando você está fazendo uma determinada atividade, como eu neste momento, ministrando uma aula aqui para vocês, esse tipo de memória está gerando eventos na minha cabeça para lembrar sobre o que eu vou fazer depois daqui. Então, é um tipo de memória que nos ajuda também a planejar o futuro. Então, é por essa razão que o lobo frontal, que é onde está inserido, é o sítio dessa memória, é uma área de planejamento. Nós fazemos isso quando acordamos. Planejamos o que vai acontecer no nosso dia. E esse planejamento faz parte de um evento relacionado à memória de curto prazo, também chamada de memória de trabalho. E é totalmente dependente daquilo que nós chamamos de atenção e foco. E ela possui 2 subsistemas. Então, esse controle de processos executivos realizados pelo nosso córtex pré-frontal aloca a atenção para o subsistema visual e para o subsistema verbal. Então, 2 formas diferentes de reter informação de curto prazo. Através do subsistema verbal, alguém te falando algo, você guardando essa informação, anotando e transformando para longo prazo. E o subsistema visoespacial, eu vendo algo e guardando aquela informação para uma informação de longo prazo. E como mencionei para vocês, observa esse fluxograma aqui, 2 formas de memória diferentes, como já mencionei, implícita e explícita, a primeira de processamento inconsciente e a segunda de processamento consciente. A memória implícita possui o prime,
que eu já mencionei para vocês, que é um tipo de processamento inconsciente em que determinadas exposições repetidas a informações nós canalizamos, guardamos isso como memória e transformamos isso em comportamento. Memória de procedimento. A memória de procedimento, primeira vez que você digitou no computador, no celular, essa atividade motora era mais árdua, aprender a dirigir, a pilotar uma moto ou qualquer outro tipo de automóvel, no começo era muito mais árduo. Depois que você foi repetindo e repetindo esse determinado evento motor, hoje você faz sem nem pensar sobre isso. E é uma maneira de automatização. Então é por essa razão que a memória também está relacionada à formação de hábitos. E existem duas coisas que são fundamentais para que a gente forme ou substitua hábitos. Guarde isso, que é fundamental, que essa é uma das informações mais importantes desta nossa aula. O que pressupõe formar hábitos? Ter referências e ter significado, motivação. E eu já comentei com vocês sobre motivação, que motivação não é essa inclinação à felicidade, não estar sempre alegre, não é estado de humor positivo, é ter significado para fazer o que se faz independente de qualquer coisa. Então, a mudança de comportamento, a formação de hábitos, a substituição de um hábito está relacionada a ter referenciais, alguém que já fez esse movimento que você quer fazer e deu certo, e, por sua vez, encontrar significado para fazer aquilo que você quer. Então, são esses dois elementos essenciais para a formação de um hábito. Mais uma vez, referências e significados. E o significado também pode ser interpretado como propósito também. Por outro lado, ainda na instância da memória implícita, nós temos aprendizado associativo e aprendizado não associativo. Um aprendizado associativo é quando você conecta e pareia duas informações, por exemplo. Determinados eventos acontecem em conjunto e depois eles podem ser lembrados, esse evento, com apenas a exposição a um determinado evento. Vamos imaginar que você estava em um determinado local da casa com a sua família e aconteceu a queda de algo ali, um aparelho, algo eletrônico. Então, aquilo ali estava concatenado, juntado com esse evento da família. Então, quando esse evento acontecer novamente, você vai conseguir lembrar dessa situação em que você estava inserido no contexto. Então, isso é um tipo de aprendizagem associativa. E existe também a aprendizagem não associativa como parte também da memória implícita. Então, esses são eventos relacionados à memória implícita prime, memória de procedimento, aprendizagem associativa e aprendizagem não associativa, como aquilo que nós chamamos de habituação. A habituação é muito clássico isso, por exemplo, faz parte e é gerado por uma estrutura principalmente situada no nosso diencéfalo, na região mais posterior, chamada de pulvinado tálamo, que é, por exemplo, no momento em que você está executando determinada tarefa, você deixa de ouvir e perceber situações que estavam acontecendo ao teu redor, o barulho do ar-condicionado, um barulho de qualquer coisa, e depois você toma noção e volta a ouvir quando dá atenção a isso. Então, é um tipo de aprendizagem não associativa. Por outro lado, a memória explícita, que é essa memória declarativa, de processamento consciente. Ela é organizada como memória semântica e como memória episódica. O que é a memória episódica? É eu conseguir contar para vocês em ordem cronológica sobre um determinado evento que aconteceu no meu último mês, na minha última semana ou até mesmo no último ano. Esse é um dos tipos de memória comumente comprometido de maneira precoce nos pacientes com Alzheimer, a memória episódica. Então, os pacientes não conseguem contar voluntariamente o que aconteceu na sua última semana ou tem muita dificuldade de contar, dependendo, claro, do progresso da doença. Então, essa é a memória episódica e é amplamente atualizada. Toda vez que a gente tenta lembrar um determinado evento, sempre vem informações adicionais e a gente vai atualizando esse fato. Por outro lado, a memória semântica é a memória de fatos, conceitos. Por exemplo, eu estou aqui lembrando de informações de neurociências para poder trazer uma aula para vocês sobre memória e aprendizagem.
Isso é um tipo de memória semântica. Então, são os exemplos aqui para vocês de memória explícita. E veja que essa memória de longo prazo explícita, que também pode ser implícita, é subdividida em episódica e semântica, como mencionei para vocês. A episódica, eu já mencionei que é justamente essa questão temporal, como, por exemplo, um exemplo seria relembrar a última consulta com o médico em que você foi, quando aconteceu, onde ocorreu, o que foi discutido durante essa visita. Então, essa é uma representação clássica de memória episódica. Já a memória semântica é justamente você recuperar conceitos, recuperar fatos obtidos, por exemplo, ao longo do tempo e que não estão associados a um determinado evento específico. Exemplo aqui para a gente, nós temos essa capacidade de saber, por exemplo, que Viena é a capital da Áustria. Então, esse é um bom exemplo da expressão da memória semântica. Então, geralmente não se sabe ou não se lembra quando, onde ou como essa informação foi adquirida. Tá? Então, essa é uma característica da memória semântica. E quando nós falamos de retenção de informação, guardar memória e transformar em aprendizagem, é necessário um sistema bastante ativo e auxiliando córtex de associação, estruturas no lobo temporal, que é o circuito de papéis com o sistema límbico. Vale lembrar que esse sistema límbico ele é constituído por estruturas corticais e subcorticais, que são importantes no processamento da afetividade e no processamento também da memória. Envolve estruturas, mais uma vez, corticais e subcorticais. O que constitui esse circuito de papéis? O circuito de papéis é integrado pelo corpo mamilar, pelo fórnix, hipocampo, giro parahipocampal, córtex cingulado e o tálamo, bem como o fascículo mamilotalâmico. Então, veja que essas estruturas integradas é um circuito que antigamente era dito como um circuito fechado, mas hoje nós sabemos que é um circuito aberto, é extremamente importante para o processamento da afetividade, bem como também para o processamento da memória. Então, não tem como nós dissociarmos afetividade de memória. Os eventos que nós lembramos de maneira mais fidedigna são eventos que têm uma forte carga emocional envolvida, positiva ou negativa. E aqui mostrando para vocês o circuito intrínseco do hipocampo, como o hipocampo gera também essa formação de memória de curto prazo, mas que está associada a estruturas no córtex cerebral para transformar essa memória em memória de longo prazo. Existem circuitos intrínsecos do hipocampo, chamados circuitos reverberantes, que se comunicam com estruturas no nosso córtex cerebral para que a gente consiga consolidar memória de curto prazo e memória de longo prazo. Então, observe as estruturas que compõem esse circuito, como o giro denteado, os subcampos do hipocampo CA1 e CA3, complexo subicular, e veja que a porta de entrada disso é o córtex entorrinal, que faz conexão com estruturas do circuito de papéis, já mostrado para vocês, e depois se projeta para estruturas no nosso córtex cerebral. E por fim, para que a gente possa concluir esse momento, essa aula sobre a atualização em neurociência da memória e da aprendizagem, o conceito de metaplasticidade. Tanto se fala sobre neuroplasticidade, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a determinados eventos, guardar informações, modificar, gerar comportamentos, mas existem regiões que expressam diferentes níveis de plasticidade cerebral. E justamente os mecanismos que estão subjacentes à expressão maior ou menor de plasticidade em determinadas áreas do nosso cérebro, nós chamamos de metaplasticidade. Algumas regiões são mais plásticas do que outras. E os mecanismos que orquestram essa plasticidade cerebral, nós chamamos de metaplasticidade. E vale lembrar que a neuroplasticidade é dependente de dois eventos. Aquilo que nós chamamos de LTP, que é a potenciação de longo prazo, e a LDP, que é a depressão de longo prazo. Então, a expressão desses dois eventos faz fortalecer determinadas redes, fazendo com que possa guardar informações, ou enfraquecer conexões para que possa gerar esquecimento. E, mais uma vez, esquecer
e lembrar são eventos igualmente importantes para a nossa memória. Eu aguardo vocês em um próximo encontro e mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Até a próxima.